Olá, amigos. Nesse vídeo de Filosofando Yoga, nós vamos conversar a respeito dos conhecimentos que nos vêm através dos cursos de formação e por que muitas vezes os professores não conhecem a importância do Guru Goraknath, de Matsyendranath, que era o guru dele, e da tradição Natipante dentro da difusão dos conhecimentos das práticas da Hatha Yoga, naquele período entre o século XI e XII. Que nas formações que eu, inclusive, também obtive, né, os cursos de formação, eles não entravam nesse contexto das origens, dos ensinamentos, né, e as indicações que davam para a gente de leitura dentro da prática de Hatha Yoga estava associada principalmente ao Gheranda Samhita, do sábio Gheranda, Yoga Pradipika, de Satmarama. E Satmarama ele cita, inclusive, que ele era um conhecedor, que os conhecimentos vieram através de Matsyendranath e de Goraknath. Está lá dentro dos ensinamentos. Mas a gente, é só uma referência de um nome, nós não temos a explicação de quem foram essas personalidades, quem foram esses yogis, né, a importância deles, né? E isso nem é uma crítica em relação aos professores que não sabem, porque eu mesma, quando fiz meus cursos de formação, meus primeiros cursos, eu também não tinha acesso, só durante muitos anos depois é que eu vim conhecer a importância da tradição Nath, fui conhecer pessoas ligadas à tradição Nath, porque houve um boom, né, vamos dizer assim, de pessoas ligadas a essa tradição, se comunicando, seja pela internet, seja pelas vias, né, de conhecimento das mídias, né? A gente acaba tendo essa conexão, conhecendo, né? E eu comecei a estudar melhor, entender melhor a importância há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? Então, todo o tempo que eu estudei e fiz a sua formação de yoga, eu também não conhecia a importância deles. Hoje eu entendo que tanto Matsyendranath quanto Goraknath foram pessoas fundamentais, repassando os ensinamentos de práticas importantes, de pranayamas, de práticas de asanas, de práticas meditativas, e assim, eu acabei, né, inclusive, conhecendo o meu mestre, né, Yogi Surajinath, que é da primeira linhagem, porque assim, Goraknath ele teve muitos discípulos por toda a Índia, né, em várias regiões diferentes, e a partir desses discípulos também vieram outros, né, outros mestres, outros discípulos, e assim se espalhou o conhecimento de Hatha Yoga. Eu acho que ele foi o maior difusor das práticas de Hatha Yoga, né, nesse período que eu falei, a partir do século XI, né. E então eu também conheci, quando eu conheci o meu guru, é que eu fui entender melhor a importância, que tudo aquilo que hoje tem os nomes, nós colocamos o nome, né, que é Chari Mudra, prática de pranayama tal e tal, tal, eles já faziam lá há muito tempo, e esse conhecimento só foi simplesmente divulgado através do processo iniciático também, porque esses yogis, eles costumavam a dar as iniciações para os discípulos, né? E Goraknath teve muitos discípulos, inclusive, que eram reis, que ajudaram também a difundir a Hatha Yoga. Outros eram pessoas do povo, não havia uma discriminação em relação à classe social. A gente sabe que a Hatha Yoga ela combateu muito essas diferenciações de classe social. Então, a gente, desde da rainha, manda o rei fulano de tal, ou de outro discípulo ali do povo e tal, todos eles tinham acesso ao conhecimento e às práticas, né? Através desse processo iniciático. Então, existia uma iniciação. A gente sabe que depois que a Hatha Yoga, os conhecimentos de Yoga chegaram aqui no Brasil, eles vieram através dos mestres do Vedanta. O primeiro contato com Yoga que as pessoas têm é livros de Vivekananda, de Paramahansa Yogananda, e Ananda, se está terminação Ananda no nome desses yogis, é a associação com Vedanta. Todo mestre que tem o final do nome Swami Vivekananda, Ananda, a palavra Ananda no final, eles são, na verdade, do Vedanta, tá? Dentro da tradição Nath, as pessoas iniciadas, elas recebem o nome Nath, que significa mestre no final, né? Meu mestre é Surajinath, eu sou Devakinath. O Nath é o iniciado dentro dessa sucessão discipular da raiz ali, vindo de Goraknath, tá? Que foi um reformulador. A tradição, na verdade, o Panthi de Goraknath,
Matsyendranath, também houve outros Naths diferentes, outras linhas diferentes, e na verdade existem 12 divisões, né? São 12 divisões, e a partir de Goraknath existe um punch especial, né? De divisões que vem praticamente dele, que reformulou um pouquinho as práticas. O guru dele era um guru tântrico, ele não era um tântrico. Goraknath, ele tinha um caminho um pouco diferente do mestre dele, né? Ele foi um reformulador também desse processo de escolhência. Ele estava mais focado com as práticas corporais de Hatha Yoga, de meditação, né? Esse era o principal fundamento das práticas dele. Ele não era Bhakti, não tinha nenhuma ligação com divindades, devoção. Ele não, dos ensinamentos, a essência do ensinamento de Goraknath não é ele fala nem Mukti, nem Bhakti nem Mukti, é o ensinamento que ele fala, nem Bhakti nem Mukti, que é nem devoção e nem querer se liberar desse mundo, né? Você não deve ter desejos, né? Nenhum tipo de desejo, nem essa relação de devoção, de apego a alguma imagem, alguma coisa, e nem tampouco desejar a liberação. Eu acho que ele pensava que essa liberação, se tivesse que ocorrer, aconteceria naturalmente através das práticas, né? Então, é um trabalho muito mais focado no agora, no presente, nas práticas de meditação, nas práticas de respiração. E Goraknath é uma figura muito interessante, ele tem muitos elementos que ele coloca bem anti-religião, bem anti essa questão de divisão social de castas. Eu acho que foi por isso que eu me identifiquei por esse ensinamento mais universal dele, né, e mais assim, vinculado com buscar o guru dentro de si, né? Adesh. Beijos no coração.